Você sabia que pode estar sabotando a sua vida espiritual sem nem perceber? Muitas pessoas vivem perdidas, se perguntando por que não conseguem sentir a presença de Deus ou ouvir a sua voz. A resposta pode surpreender você. O problema não está em Deus, mas na forma como você tem buscado se conectar com Ele. Parece forte? É porque é. E, neste vídeo, eu vou revelar algo que poucas pessoas têm coragem de dizer. A maior barreira entre você e Deus pode ser o tempo que você não dedica a Ele. Imagine como seria viver todos os dias com a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, ouvindo claramente o Espírito Santo te guiando em cada passo. Parece impossível? Não é. E eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, como pequenas mudanças podem transformar completamente sua vida espiritual e te levar a viver um relacionamento real, profundo e poderoso com o Criador. Fique comigo até o final, porque, além de revelar o que está te impedindo de viver tudo o que Deus tem para você, vamos fazer juntos uma oração que pode marcar um antes e depois na sua caminhada com Deus. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode mudar a sua vida para sempre. A orientação do Espírito Santo é um presente inestimável para os cristãos, mas reconhecer sua voz exige prática e entrega. Em um mundo repleto de distrações, muitos se afastam da comunhão com Deus, negligenciando os momentos de silêncio necessários para ouvir sua direção. Como Isaías descreve no capítulo 30, versículo 21, Deus promete: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele." Isso nos mostra que ouvir a voz de Deus não é um evento extraordinário, mas uma promessa acessível àqueles que se dedicam a buscá-lo. No entanto, essa busca deve ser intencional, um esforço diário de separar tempo para a oração, leitura da palavra e meditação em sua presença. O Espírito Santo fala de maneira sutil, não para impor, mas para convidar. Como Elias experimentou em 1 Reis 19:12, a presença de Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Isso nos ensina que, para discernir sua orientação, devemos silenciar nossas inquietações internas e criar um ambiente de paz interior. Dedicar momentos do dia para estar em silêncio diante de Deus, sem agendas ou listas de pedidos, abre espaço para que Ele revele áreas ocultas de nossas vidas que precisam de transformação. Esse processo não é instantâneo, mas uma jornada que molda nosso caráter e aprofunda nosso relacionamento com Ele. Quando negligenciamos esse tempo, tornamo-nos vulneráveis à confusão espiritual. A falta de clareza na tomada de decisões muitas vezes é reflexo de uma vida desordenada, onde a voz de Deus é abafada pelo ruído do mundo. Como diz o salmista em Salmos 46:10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Esse chamado à quietude é um convite para confiar que Deus fala e age no silêncio. O Espírito Santo não apenas nos guia em momentos de dúvida, mas também nos dá discernimento para evitar caminhos que nos afastam do propósito de Deus. Ele ilumina a palavra de Deus para que possamos compreender sua vontade com mais profundidade. Além disso, o Espírito Santo tem o papel de nos ajudar a reconhecer nossos próprios bloqueios espirituais. Muitas vezes, somos impedidos de ouvir sua voz por causa de pecados não confessados, falta de perdão ou preocupações excessivas. Como descreve o apóstolo João, em 1 João 1:9, "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Esse processo de arrependimento não é apenas um ato de submissão, mas um passo essencial para remover as barreiras que nos impedem de ouvir Deus claramente. Ao aprender a esperar em Deus, experimentamos não apenas sua direção, mas também sua consolação e paz.
Jesus nos assegura em João 14:26 que o Espírito Santo é o Consolador, enviado pelo Pai para nos ensinar e lembrar de tudo o que Ele nos disse. Essa promessa nos encoraja a buscar momentos de comunhão, onde possamos ser renovados espiritualmente, recebendo dele não apenas respostas, mas também conforto para as dificuldades diárias. Essa prática não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também fortalece nossa fé. Reconhecer a orientação do Espírito Santo é um processo contínuo que requer entrega, paciência e confiança. Assim como os discípulos no Pentecostes, descrito em Atos 2, devemos estar dispostos a esperar pelo Espírito em um estado de comunhão e expectativa. Essa espera não é passiva, mas ativa, uma oportunidade para nos alinharmos com a vontade de Deus e nos prepararmos para receber sua direção. No entanto, é fundamental entender que o caminho do Espírito Santo é progressivo, sempre conduzindo a uma nova dimensão de intimidade e revelação, preparando-nos para o próximo passo da jornada espiritual. Reconhecer a autoridade de Cristo em nossas vidas é essencial para viver plenamente o propósito de Deus. Como Paulo afirma em Efésios 1:22-23, todas as coisas foram colocadas sob o domínio de Jesus, e ele foi estabelecido como o cabeça da igreja para o nosso benefício. No entanto, esse reconhecimento vai além de uma confissão verbal. Ele exige uma entrega que transforma a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Quando confiamos verdadeiramente em sua autoridade, deixamos de carregar sozinhos o peso de nossas preocupações, pois sabemos que ele sustenta todas as coisas com poder, como afirma Hebreus 1:3. Essa confiança, porém, só é desenvolvida à medida que aprendemos a depender de sua direção e reconhecemos sua soberania em todas as áreas da nossa vida. A autoridade de Cristo é também a base da unidade no corpo de Cristo. Quando nos submetemos a Ele como cabeça, cada membro da igreja encontra seu propósito e função. Em Colossenses 1:18, Paulo destaca que Cristo é o princípio e o primeiro em tudo, reforçando que a vida da igreja depende dessa conexão vital com Ele. Sem essa submissão, a igreja não pode funcionar de forma eficaz. Na prática, isso significa permitir que Jesus governe nossas decisões coletivas e individuais, não baseando nossas escolhas em preferências humanas, mas, na verdade, revelada em sua palavra. É essa submissão que nos torna um corpo vivo, capaz de crescer e de glorificar a Deus em unidade e propósito. Submeter-se à autoridade de Cristo implica em renunciar à ilusão de controle que tantas vezes carregamos. Em Provérbios 3:5-6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Essa confiança não é passiva, mas ativa, exigindo que entreguemos a Deus não apenas nossas preocupações, mas também nossas ambições e planos. Muitas vezes, relutamos em ceder o controle de certas áreas da nossa vida, como finanças, relacionamentos ou futuro. No entanto, Jesus nos chama a confiar nele como o pastor que conduz suas ovelhas por caminhos seguros, como descrito em João 10:14-15. Essa entrega total não significa ausência de ação, mas agir sob a direção de Cristo com a certeza de que Ele sabe o que é melhor. Reconhecer a autoridade de Cristo também significa entender que seu domínio não é opressivo, mas libertador. Como Jesus nos lembra em Mateus 11:28-30, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Essa liderança traz descanso para nossas almas, pois sabemos que ele age com sabedoria, justiça e amor. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver sob o governo de alguém que conhece nossos corações e nossos propósitos melhor do que nós mesmos. Cristo não exerce sua autoridade para nos dominar,
mas para nos guiar em um relacionamento profundo e transformador com Ele. Essa liderança nos molda, nos purifica e nos capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Um aspecto essencial da autoridade de Cristo é que Ele nos chama para sermos participantes de seu reino. Em Mateus 28, 18, 20, Jesus declara que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra e nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações. Essa comissão não é apenas uma ordem, mas uma parceria. Ao nos submetermos à sua autoridade, recebemos o poder do Espírito Santo para cumprir sua missão, refletindo seu amor e graça ao mundo. É por meio dessa obediência que nos tornamos instrumentos da reconciliação de Deus, como Paulo descreve em 2 Coríntios 5, 18, 20. Essa missão nos desafia a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Finalmente, reconhecer a autoridade de Cristo nos leva a uma postura de adoração e gratidão. Em Apocalipse 5, 12 e 13, vemos uma visão celestial, onde todos os seres proclamam que o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e glória. Essa visão nos lembra que nossa submissão a Cristo não é apenas uma questão prática, mas um ato de adoração. Quando colocamos Cristo como cabeça de nossas vidas, refletimos a glória de Deus e vivemos em harmonia com o propósito pelo qual fomos criados. Essa adoração, porém, não é estática. Ela nos conduz a uma caminhada contínua de aprendizado e transformação, nos preparando para reconhecer cada vez mais a profundidade de sua liderança em todas as áreas da nossa vida. A conexão com Cristo, o cabeça, é o alicerce que sustenta o crescimento espiritual do crente e a harmonia da igreja. Como Paulo descreve em Colossenses 2:19, é por meio de Cristo que o corpo, a igreja, é nutrido e unido, crescendo com o aumento que vem de Deus. Essa conexão não é apenas uma questão teológica, mas uma necessidade prática. Cristo, como cabeça, não apenas dirige, mas também sustenta e protege cada membro do corpo. Assim como um corpo físico não pode funcionar sem um cérebro, a igreja e o indivíduo não podem viver espiritualmente sem estarem intimamente ligados a Cristo. Essa união é a fonte de vida, discernimento e poder para resistir às influências externas que desviam o crente da verdade. Desconectar-se de Cristo é perder o centro da nossa identidade espiritual. Quando isso ocorre, ficamos vulneráveis a falsos ensinamentos e ideologias que se opõem à palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo alerta que muitos buscarão mestres que falem o que agrada aos seus ouvidos, desviando-se da verdade. Essa desconexão cria um vácuo espiritual onde o engano prospera. Permanecer conectado ao cabeça significa firmar-se na verdade das Escrituras, permitindo que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e nos capacite a discernir o que é genuíno do que é enganoso. Essa conexão é o antídoto para uma vida cristã superficial e vulnerável. O papel de Cristo como cabeça é também o de coordenador e guia. Como descrito em Efésios 4:15 e 16, é Ele quem ajusta o corpo para que cada parte cumpra sua função em harmonia. Quando mantemos uma relação saudável com Cristo, recebemos direção clara sobre nosso papel e propósito no corpo. Isso elimina a competição e a comparação entre os membros, pois cada um reconhece que sua função é única e indispensável. É também por meio dessa conexão que somos capacitados a servir uns aos outros com amor genuíno, fortalecendo a unidade da igreja. Sem Cristo como o centro, a desordem e o individualismo enfraquecem o testemunho coletivo do corpo de Cristo. A conexão com Cristo também garante o nosso sustento espiritual. Jesus declara em João 15:5 que Ele é a videira e nós somos os ramos. Somente permanecendo nele podemos dar fruto.
Essa analogia destaca a dependência absoluta que devemos ter de Cristo. Um ramo separado da videira seca e morre, assim como o crente desconectado do cabeça perde vitalidade espiritual. Permanecer nele não é apenas uma escolha, mas uma condição essencial para uma vida cristã produtiva e cheia de propósito. Isso exige uma vida de oração constante, estudo da palavra e obediência às suas direções. Manter-se conectado a Cristo também implica em uma relação de intimidade. Em João 10:27, Jesus afirma que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Essa conexão é profundamente pessoal, baseada em ouvir e responder à voz do bom pastor. Contudo, ouvir sua voz requer silêncio e atenção. Em um mundo barulhento e acelerado, é fácil ignorar os sussurros do Espírito Santo. O tempo dedicado à meditação e à oração nos posiciona para reconhecer e obedecer à sua liderança. Essa relação íntima é o que diferencia um relacionamento vivo com Cristo de uma religião vazia e ritualística. Por fim, estar conectado ao cabeça nos protege de nos perdermos em nossas próprias forças. Em Jeremias 17:5-8, Deus contrasta aquele que confia no homem com aquele que confia no Senhor. Aquele que confia em Deus é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que nunca deixa de dar frutos. Cristo, como cabeça, é a fonte que nos nutre, sustenta e direciona, garantindo que, mesmo em tempos de seca espiritual, permaneçamos firmes e frutíferos. É por meio dessa conexão vital que somos preparados para lidar com os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos, mas sob o cuidado do nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo desempenha um papel central na vida cristã ao guiar o crente em toda a verdade, conforme Jesus ensinou em João 16:13. Ele não é um poder distante, mas um companheiro constante, cuja missão é revelar a vontade de Deus e trazer clareza em meio à confusão. Essa orientação não apenas ilumina o caminho, mas também transforma o coração, capacitando-nos a viver de maneira santa e agradável a Deus. Em Isaías 30:21, Deus promete que ouviremos uma voz nos dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Essa promessa reforça a ideia de que o Espírito não apenas indica a direção, mas também nos capacita a segui-la com confiança, mesmo em momentos de dúvida. Essa orientação é especialmente vital em tempos de incerteza, quando somos tentados a tomar decisões baseadas em medo ou lógica humana. O Espírito Santo nos chama a confiar em Deus e a esperar por sua direção. Em Romanos 8:14, Paulo afirma que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que a orientação do Espírito é uma marca da nossa filiação divina. No entanto, ser guiado pelo Espírito exige sensibilidade e disposição para ouvir. Ele frequentemente fala em sussurros, exigindo silêncio e comunhão para que sua voz seja claramente discernida. A verdade que o Espírito revela não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual. Ele nos conduz ao entendimento pleno das Escrituras, ajudando-nos a aplicar os ensinamentos bíblicos à nossa vida cotidiana. Como descrito em 1 Coríntios 2:10-12, o Espírito sonda as profundezas de Deus e nos revela coisas que o entendimento humano não pode alcançar. Essa revelação nos protege contra enganos e falsos ensinamentos que poderiam desviar nosso coração de Deus. Sem a orientação do Espírito, corremos o risco de interpretar erroneamente a palavra e aplicá-la de maneira inadequada, o que pode trazer consequências espirituais sérias. Além de nos revelar a verdade, o Espírito Santo também nos alerta sobre os perigos futuros. Ele age como um guardião, prevenindo-nos de decisões precipitadas e livrando-nos de situações que poderiam nos afastar do propósito de Deus. Como em Atos 16:6-7, onde o Espírito impediu Paulo e seus companheiros de pregar na Ásia, entendemos que suas orientações não são sempre compreendidas no momento,
mas são sempre para nosso bem. Ele vê o que não podemos ver e nos guia com base na perfeita sabedoria divina, garantindo que estejamos no lugar certo, na hora certa. O Espírito também nos fortalece para obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela é contrária aos nossos desejos. Em Gálatas 5,16, somos exortados a andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Essa caminhada implica em depender do Espírito para nos capacitar a viver em santidade, resistindo às tentações e vivendo conforme os padrões do reino de Deus. Ele não apenas nos instrui, mas também nos dá a força necessária para obedecer, mostrando que a obediência não é apenas uma obrigação, mas uma expressão de amor a Deus. O papel do Espírito Santo é, portanto, profundamente pessoal e transformador. Ele nos conduz a um relacionamento íntimo com Deus, onde não apenas ouvimos sua voz, mas também experimentamos sua presença e somos moldados por sua verdade. Essa caminhada é um convite para depender inteiramente dele, permitindo que sua direção nos transforme à imagem de Cristo, capacitando-nos a viver como verdadeiros embaixadores do reino, sempre atentos à sua orientação para cada novo passo da jornada. Viver sob a escolha de Deus significa abrir mão do controle e confiar que Ele tem um plano perfeito para cada área da nossa vida. Como descreve Jeremias no capítulo 29, versículo 11, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa certeza nos convida a render nossas escolhas pessoais à vontade soberana de Deus. A vida cristã não é orientada pelo que desejamos, mas pelo propósito para o qual fomos criados. Isso implica um constante exercício de humildade, reconhecendo que nossos próprios planos, embora bem intencionados, são limitados diante da sabedoria divina. A escolha de Deus sempre carrega um propósito eterno, que transcende nossas expectativas. Em Atos 13:2, durante um momento de oração e jejum, o Espírito Santo instruiu a igreja de Antioquia a separar Barnabé e Saulo para a obra que ele já havia preparado. Esse exemplo nos ensina que o chamado divino é claro e específico, mas requer disposição para ouvir e obedecer. Não é incomum que a escolha de Deus desafie nossa zona de conforto ou nos direcione para caminhos inesperados. Contudo, é nessa obediência que descobrimos o verdadeiro significado de nossa existência e experimentamos o poder transformador de sua orientação. Quando vivemos sob a escolha de Deus, também aprendemos a redefinir o sucesso. Em vez de medir nossos resultados por critérios humanos, passamos a valorizar os frutos que permanecem. Como Jesus explica em João 15:5, somente conectados a Ele, como ramos à videira, podemos dar frutos duradouros. Esses frutos não são apenas obras visíveis, mas transformações interiores que refletem o caráter de Cristo em nós. Submeter-se à escolha divina nos leva a um estado de constante dependência, onde reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Essa postura de humildade fortalece nossa fé e nos mantém alinhados ao propósito divino. A escolha de Deus muitas vezes envolve períodos de espera, mas é nesse tempo que Ele molda nosso caráter e nos prepara para a obra que está por vir. Como Isaías 40:31 afirma, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam como águias. A espera não é passiva, mas um processo ativo de confiar que Deus está trabalhando em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos perceber. Esse período de preparação é essencial para nos capacitar a cumprir o chamado com sabedoria e discernimento, sabendo que tudo ocorre no tempo perfeito de Deus. Viver sob a escolha de Deus também significa aprender a aceitar o não divino. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha como Deus não removeu o espinho em sua carne, mas lhe respondeu: "Minha graça é suficiente para você."
Isso nos ensina que a escolha de Deus nem sempre corresponde aos nossos desejos imediatos, mas sempre traz o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Nessas situações, somos chamados a confiar que Sua graça nos basta, mesmo quando não entendemos completamente os caminhos que Ele traça. Esse tipo de fé nos permite enxergar além das circunstâncias e descansar em Sua soberania. A escolha de Deus não apenas nos direciona, mas também nos protege. Quando seguimos Sua vontade, evitamos decisões impulsivas ou prejudiciais que poderiam nos desviar do propósito para o qual fomos criados. Provérbios 16:9 afirma que o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Essa orientação divina é um ato de amor, nos guiando para a vida abundante que Ele preparou. À medida que caminhamos sob a escolha de Deus, começamos a entender que Sua vontade é boa, agradável e perfeita. E essa compreensão nos impulsiona a viver uma vida de obediência e confiança. Cultivar um relacionamento profundo com Deus exige mais do que tempo e disciplina. Requer um coração disposto a priorizá-lo acima de todas as coisas. Como descrito em Salmos 42:1, a alma deve ansiar por Deus como um cervo anseia por águas correntes. Esse desejo, porém, não surge automaticamente. É desenvolvido à medida que reservamos momentos intencionais de comunhão com o Pai. A oração diária não deve ser vista como uma obrigação religiosa, mas como um encontro transformador, onde expomos nossos corações e permitimos que o Espírito Santo nos renove. Esse hábito nos ajuda a alinhar nossas prioridades com os propósitos de Deus, trazendo clareza em meio às decisões da vida. A sensibilidade à voz do Espírito Santo é essencial para viver segundo a vontade de Deus. Em 1 Reis 19:12, Deus falou com Elias em um sussurro suave, mostrando que a direção divina muitas vezes é discreta e exige atenção. Aprender a ouvir a Deus envolve prática, silêncio e abertura para perceber suas instruções em momentos inesperados. Ele fala por meio da leitura das Escrituras, da oração e até mesmo de circunstâncias do cotidiano. Esses sussurros, quando percebidos, nos guiam em escolhas que refletem a vontade dele e não os impulsos de nosso coração humano. Além de ouvir, é indispensável obedecer. Como Tiago destaca no capítulo 1, versículo 22, devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A obediência é o teste de nossa fé e uma demonstração de nossa submissão a Deus. Reconhecer a autoridade de Cristo significa entregar a Ele o controle de todas as áreas, inclusive aquelas que relutamos em ceder. Isso pode significar mudar comportamentos, abandonar pecados ou confiar em Deus em situações de incerteza. Essa entrega nos transforma e nos fortalece para viver de maneira que agrade a Deus e inspire outros. A relação pessoal com Deus também nos ensina a sermos menos dependentes de mediadores humanos. Como descrito em Hebreus 4:16, temos acesso direto ao trono da graça e somos convidados a nos aproximar com confiança. Embora líderes espirituais sejam instrumentos importantes para nosso crescimento, nossa conexão com Deus é pessoal e intransferível. Depender exclusivamente de terceiros para a orientação espiritual nos limita, enquanto buscar diretamente a Deus nos dá liberdade e maturidade espiritual para discernir sua vontade e caminhar em obediência. Praticar a presença de Deus no cotidiano é uma das aplicações mais transformadoras da fé cristã. Em Colossenses 3:17, Paulo nos encoraja a fazer tudo, em palavra ou ação, em nome de Jesus, dando graças a Deus. Isso significa trazer a consciência da presença divina para cada aspecto da vida,
no trabalho, na família, nos relacionamentos e até mesmo em tarefas simples. Quando reconhecemos Deus em tudo, nossa perspectiva muda e encontramos alegria e propósito em cada detalhe, sabendo que tudo o que fazemos reflete nossa devoção a Ele. Por fim, estar aberto ao que Deus deseja realizar em nós e por meio de nós é um chamado constante. Em Isaías 6:8, o profeta responde à voz de Deus dizendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esse mesmo espírito de prontidão deve estar em nossos corações, permitindo que Deus nos use para impactar aqueles ao nosso redor. Ele nos escolheu para produzir frutos que permaneçam como descrito em João 15:16. E isso só é possível quando vivemos em completa submissão e alinhamento com sua vontade, permitindo que Ele molde nossas vidas e nos use para sua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Te agradecemos por cada palavra que ouvimos hoje e por nos lembrar que o Teu Espírito Santo é o nosso guia, consolo e fonte de verdade. Pai, entregamos a Ti todas as áreas da nossa vida, nossos pensamentos, decisões, sonhos e até mesmo nossas dúvidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Senhor, remove de nós tudo o que tem nos afastado da Tua presença, seja o medo, a falta de fé, o orgulho ou qualquer outra barreira que nos impede de Te ouvir claramente. Ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua voz e a vivermos sob a Tua direção. Te pedimos, Pai, que renoves nossas forças e nos ensines a descansar na Tua autoridade, que possamos confiar que o Teu plano para nós é perfeito e que mesmo em momentos de silêncio, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Levanta em nós o desejo de Te buscar diariamente e de viver uma vida que glorifique o Teu nome. Te agradecemos por Tua fidelidade e pelo amor que nunca falha. Declaramos que pertencemos a Ti e que queremos viver os Teus propósitos em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém.